Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax, desde o início, das nossas orações, e hoje ele fala sobre a lua cheia, a grande mudança. Essa lua cheia vai estar acontecendo exatamente no domingo, dia 15 de dezembro, às 6 horas e 1 minuto. E na nossa página no Instagram e também no WhatsApp da Pax, você encontra aí as diretrizes da nossa querida avó nativa-americana, Silver Star, como se preparar para essa mega lua cheia, porque todos os índios nativo-americanos vão estar orando para que nós possamos estar em harmonia e em sintonia com a irradiação desse grande momento. Parece que essa lua cheia realmente vai fazer uma grande diferença a nível planetário, Vamos aguardar aqui o nosso querido Albano entrar. Por algum motivo ele ainda não está aí com a gente, mas vamos lá. E já é metade do mês praticamente, E é aí que a gente tem que estar bem organizado nas frequências de luz e na sintonia desse nosso novo ciclo. Agora sim, o Albano entrou, vamos colocá-lo no ar. Hello, anjinhos da Technology. Até o computador aqui tá sem bateria, tive que botar na tomada. E aí, tudo bem? Tudo bom, Tudo Carmen? jóia. E você? Tudo bom. É isso mesmo, já estamos já no meio do mês, né? Últimos minutos Incrível. para fechar o ano. Olha que loucura. E assim, Foi uma coisa maluca mesmo. Olá, família Pax. Na próxima quinta-feira, dia 19, o Albano vai estar fazendo uma vivência imperdível no Zoom para que você possa preparar o seu 2025. Todas as tendências, a questão de saúde, relacionamento, a questão de prosperidade, trabalho. Então, participem da vivência imperdível do nosso querido Albano Macedo no Zoom, no dia 19, quinta-feira, às 19h30. Conversa com a Super Liza e inscrevam-se, no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 11 98299 1642. 11 98299 1642, tá bom? E aí, Albano, tô a postos aqui. Muito Parece que essa bom. lua cheia vai ser mega power, É super forte. É a última lua cheia do calendário gregoriano. Então, nós temos a É. última lua cheia do ano calendário civil. Todo mundo sabe que a astrologia ela vai fechar lá no final de março, mas a gente tem um processo muito importante que as pessoas não dão conta, mas é o dia 21 de dezembro, quando entra o solstício de inverno no hemisfério norte, é um marco muito forte para o calendário astrológico. E não é à toa que nós estamos dentro do período de festas, dentro da civilização moderna. Mas, na Claro. verdade, os celtas, os antigos, já comemoravam muito fortemente esse período. Então, a gente tem. Aliás, eu vi uma matéria muito interessante e eu nunca tinha me dado conta que ter a árvore de Natal com pinheiro e com todo aquele simbolismo não tem nada a ver com o Egito, com Israel ou com o momento de nascimento de Jesus. Então aquilo tem uma relação muito mais nórdica ou muito mais lugar frio, por conta de pinheiro. Então tem aí uma relação muito interessante que eu fui ver depois que tem a ver com celtas. Então olha que coisa interessante, pessoal. A gente É. faz comemorações sem a gente saber com simbolismo que vem lá do momento anterior ainda, né, Carmen? Então, porque os celtas deram origem a todas as religiões. Todas as religiões começaram com a irradiação dos celtas, com a cruz celta, tanto que até hoje Stonehenge é o maior símbolo de união, transformação, incógnita, interrogação, porque ninguém entende aquele tamanho de pedra colocado daquela formação, a incidência do sol, da estação do ano, dos eclipses, etc. Enfim, e aquilo foi construído há quanto tempo atrás, Então, e os celtas principalmente se guiavam pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela natureza, que é o que agora nós como humanidade estamos sendo forçados, nós como humanidade, eles também eram da humanidade, É, mas estamos sendo forçados nesse momento de aquecimento global a olhar com mais responsabilidade e agir
em relação aos seres da natureza, né? Porque senão a gente detona a vida física do ser humano, porque a natureza se regenera. Eu estava lendo, até comentei com o Bueno, eu estava lendo um artigo sobre o Pantanal no Mato Grosso. Em agosto, teve a maior queimada do século. É, Não tinha nada, super árido. Agora, tudo verde, cheio de plantas e flores, como se nada tivesse acontecido. 3 meses se regenerou. Que é, nem na Antártida está nascendo capim, está nascendo mato, né? Acabou o gelo. Enfim, tá tudo bem diferente mesmo. Na Arábia Saudita, que nunca tinha nevado nem chovido, é. depois da chuva, depois de 3 meses, o deserto estava todo com vegetação. Então, precisamos olhar com carinho a energia céu. Bom, vamos lá. Exatamente. Pois é, esse preparo e essa informação tem a ver com essas informações que a gente está falando dos celtas e dessas comemorações, tem a ver com o fato de nós estarmos sempre ligados na astrologia a momentos importantes. Então, dezembro é um mês muito importante astrologicamente falando, exatamente pela precessão, o solstício de inverno para o Sim, hemisfério norte e solstício de verão para nós. Ele claro. marca o último quarter, o último ponto do final do calendário solar, né, do ano novo astrológico. E ele então nos traz as finalizações e todos os processos de conclusões. Bom, nós estamos sobre uma lua cheia chegando aí, batendo na nossa porta, a última do ano, dia 15. E que tão especial tem essa lua? Na verdade, o mês de dezembro inteiro foi muito especial. Mas a lua cheia, ela é o ponto máximo, né, de um ciclo lunar. E aí a gente tem que remeter às nossas pensamentos, intenções que fizemos no início da lua nova. Porque agora é o período que isso atinge o seu apogeu, atinge o seu ponto mais forte de manifestação. E eu fiquei muito contente com a mensagem dos índios nativos americanos, que vão estar fazendo uma oração especial nessa lua cheia, né, Carmen? Sim. Que é muito interessante a gente estar conectados e convido a todos a aproveitar essa energia e fazer as suas orações e mentalizações, não só para o planeta Terra, para a natureza, mas para a sua vida também. A energia que está acontecendo é do eixo Sagitário e Gêmeos. É uma polaridade de energias mentais, é uma polaridade de energias onde o mental fala forte, onde de um lado nós temos Gêmeos, que está com o nosso lado do nosso cérebro, nosso tico e teco, aquele lado mais lógico, aquele lado em que raciocina de uma forma rápida, imediata e pragmática. Do outro lado, nós temos a energia sagitariana, que tem uma visão mais ampla, mais abrangente, mais futurística e mais filosófica. Então, o que nós temos é a oportunidade, resumindo isso, é um momento maravilhoso de uma lua cheia, onde você não só enxerga a floresta, como você também tem a capacidade de enxergar a árvore. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você enxerga aquela floresta com uma visão ampla, que é necessária para a nossa vida, quando a gente vai fazer um projeto, quando a gente vai fazer algum plano de longo prazo, a gente tem que ter uma visão ampla da situação, a floresta. E quando a gente vai entrar no detalhe nas ações, a gente tem que olhar a árvore. É até melhor olhar a folha, que é o detalhe Sim. do Mercúrio, que é o detalhe da energia geminiana e virginiana, que usam o Mercúrio, e o nosso cérebro trabalha com essa energia mercuriana. Então, não adianta nós fazermos só um plano de ação, por exemplo, para a nossa vida. E quando eu falo plano de ação, pessoal, não é nada excepcional, vou fazer ginástica. Qual é o plano de ação? Vou me matricular numa academia. Vou contratar um personal training, ou vou fazer por conta própria. Enfim, você tem um plano de ação. Mas o que você quer para seu propósito de fazer academia? Ficar malhado, ficar forte, ficar saudável? Qual é o seu propósito? Então, essa energia dessa lua, ela traz os dois lados importantes, que é a nossa visão macro e a nossa visão micro unidas. Existe, toda lua cheia, existe uma força atuante em que ela desequilibra. O que ela desequilibra? De um lado puxa o Sol, do outro lado puxa a Lua. Então, é uma energia em que traz desequilíbrios. Agora, tudo na nossa vida parte para um progresso através do desequilíbrio, através do desconforto
que a gente atinge objetivos. Então, a lua cheia, ela é importante para manifestar, para a gente atuar fisicamente. Então, quando a gente está na lua nova e está meditando e de uma forma muito interiorizada, na lua cheia a gente tem que usar isso para fora. Encontrar pessoas. E essa lua, ela é maravilhosa, Carmen, para encontros, conversas, diálogos. Então, você sair da sua zona de conforto pessoal, individual, para o macro. Então, é muito importante, pessoal, pensar na seguinte forma: será que eu tive a oportunidade de conversar com todas as pessoas esse ano que eu gostaria? Será que eu poderia ter feito mais? Então, tudo isso, inclusive, nosso webinário, nós vamos falar sobre datas específicas, nós vamos falar sobre momentos, mês a mês, do ano 2024, de 2025, porque a gente deixa passar muitas coisas por não conhecer as datas, por não conhecer os momentos exatos, né? Então, isso vai ser muito interessante e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Eu queria posicionar aqui, Carmen, como sempre, colocar a mandala para mostrar para vocês o que é essa, de uma forma gráfica, né? Eu imagino que esteja... Você consegue aumentar? Consigo. Então, nós temos aqui uma mandala que está representando a lua cheia. As duas bolinhas aqui estão mostrando o Sol e a Lua. Então, nós temos aqui o Sol e aqui do outro lado a Lua no signo de Gêmeos, o Sol aqui no signo de Sagitário. Este acontecimento lunar e solar vai acontecer no dia 15, às 6 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Então, já logo no comecinho do dia, já se pode fazer uma bela oração, uma bela meditação e poder trabalhar a força da natureza e essa energia. Ela vai acontecer a 23 graus e 53 minutos do signo de Gêmeos e Sagitário, ou seja, quase 24 graus. Portanto, as pessoas que têm algo em Gêmeos, ou Sagitário, ou Virgem e Peixes, né, por volta desses graus, vão ser mais afetados, né? Essa energia, ela convida ao equilíbrio, porque já que a gente está sobre uma energia, né, como toda lua cheia é desequilibrante, negligenciar qualquer uma dessas energias, tanto do lado como da outra, é deixar as coisas abertas. Então, a lua cheia pede harmonia, sobretudo em pensamentos lógicos e uma visão ampla. Como que eu consigo fazer as duas coisas, né? Esse é um exercício, uma prática muito legal, porque às vezes a gente é muito filosófico e pouco prático. Outras pessoas são muito práticas, imediatistas, lógicas e não têm uma visão ampla. Então, as duas coisas, elas têm que estar juntas, né? Claro. Então, o propósito dessa lua cheia tem como tema central a comunicação, atitudes e sensos de aventura. Porque aventura tem a ver com Sagitário, com essa energia de ampliar os seus horizontes. Então, esse é o sentido da aventura. A expressão emocional. Esse é um momento super interessante para a gente liberar aqueles sentimentos acumulados que a gente deixou de expressar ou expressou de uma forma errada. Então, esse é um momento interessante para isso. E de ser um momento que simboliza o ponto mais alto do ciclo da lua nova, que teve lá atrás, trazendo todas aquelas emoções e revelações importantes que você pediu na lua nova. E ter um alerta. Qual é o alerta? As emoções podem ser intensas. Toda lua cheia é intensa. Sim. Mas essa pode ser muito racional. Então, evite discussões rápidas e impulsivas nesse período. Ou seja, 2 ouvidos, uma boca. Ouça mais, fale menos, no sentido da quantidade. Vamos para a qualidade. Então, falar mais no sentido de qualidade, não de quantidade. E aí, né, Carmen, quantidade é muito fofoca, falar coisas que não tem nada a ver. Então, esse é um exercício interessante. As próximas duas semanas, né, e aí eu queria mostrar aqui este eixo vermelho que está marcando aqui, que tem acontecido o mês todo. Plutão de um lado, que entrou em Aquário, e Marte, que está em Leão. Daqui a pouco ele volta, retrograda, passa para Câncer de novo e depois volta para Leão, né? Até fevereiro, março, ele vai fazer essa movimentação por aqui. Mas esse mês inteiro, e com a ativação da lua cheia, esse Plutão de um lado e Marte do outro está trazendo alguns pontos que a gente falou lá atrás, sobre líderes, pessoas de poder, o ego exacerbado,
a força bruta sendo trabalhada do lado de um Plutão e do lado do Marte. Então a gente está vendo aí pessoas com 50 anos de tirania caindo, né, fugindo do seu país e deixando e simplesmente não conseguindo segurar mais o osso. É o que vai acontecer. Na verdade, Plutão e Marte é uma guerra de forças, e aí acho que vale a pena eu colocar aqui o ponto, né? A Síria, eu acho que é um marco, é um ponto emblemático desta energia que a gente acabou de mostrar, de Plutão e Marte. Nós falamos que os grandes poderes, os grandes egos, e não era só de grandes nações, de empresas, de qualquer situação onde o ego, aquela pessoa que comanda alguma coisa, que é a cabeça de um processo, pode ser de uma empresa, como pode ser da sua casa, né? Enfim, aquele líder, ele vai passar por processos de ajustes. Sim. E quanto mais ele estiver fora da linha de equilíbrio do que deveria ser, mais vai ser a sua queda, mais vai ser a sua transformação, Plutão, transformação. Então, a gente viu um exemplo clássico que durou 50 anos, né, para o cara largar o osso ou fazer mudanças que deveriam ser, usou arma química, o cara destruiu uma nação inteira durante 50 anos e agora não teve jeito. Por quê? Energia que estão acontecendo. E veja, já tivemos outras energias anteriores que poderiam ter acontecido. É aquela coisa que eu falo sempre, pessoal. A astrologia, ela influencia, ela não determina. Então, o bonde passa. E quando você entra no bonde, você aproveita a energia. Quando você fala de nação, de quantidade de pessoas, de coletivo, é muito mais difícil, porque tem que ter uma egrégora muito forte da energia levando a tal situação. Este momento, com essa força, com a entrada do Plutão em Aquário, com essa energia forte, essa lua cheia, que já vem manifestando já nesses dias anteriores, e o mês inteiro de dezembro, né, Carmen? O mês inteiro, a gente já falou na outra live, é muito forte. Ele proporcionou, ele trouxe aquele momento em que o astrólogo diz assim, né, fazendo uma analogia simples, pode chover, vai ficar com tempo de chuva. As energias foram tais que precipitou a chuva. Muito bem. Quem vai ficar molhado? Quem não se preparou, quem não sabia que iria chover. E quem que vai poder aproveitar a situação? Usa galocha, guarda-chuva e se prepara e não passa por isso. Então, aqueles líderes que vêm fazendo o trabalho direitinho, que vêm fazendo o que tem que ser feito, eles têm uma possibilidade de transformação. Aqueles que não tiveram, não tinha jeito, não estava mesmo afins, a energia vem lá e fala assim, agora vai acontecer. E não é por conta de meia dúzia de pessoas, é por conta de um coletivo, por uma egrégora forte. Claro. Acho que deu para transmitir, né, o que eu estava imaginando aqui em falar. Isso vai acontecer, pessoal, isso vai acontecer a partir desse mês, ou dessa lua cheia, mas situações semelhantes. A gente viu a Coreia do Sul acontecendo coisas do Arco da Velha, fora da curva, né? Um país super tranquilo, um país super legal. Coreia do Sul, pessoal. Não estou falando da Coreia do Norte, não. Estou falando da Coreia do Sul. E a gente vai ver coisas muito interessantes acontecendo rapidamente até final de março. Muitas coisas ainda vão acontecer. Então, como eu falei, as pessoas impactadas fortemente vão ser as pessoas que estão sobre esses graus de 20 a 28 graus, vamos colocar assim, dos signos mutáveis, né? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, vão sentir mais intensamente essas energias. E qual é a dica para a gente navegar nesse período, né? Então, expressar-se de uma forma cautelosa. Cuidado, libere suas emoções, é importante, sim, mas cuidado com os impactos que ela pode causar. Não adianta você sair falando, berrando, xingando alguém, ou coisas parecidas, porque é uma energia de Mercúrio, de fala. Então, cuidado com as emoções. Use mais o lado lógico nessa hora, né? Muita calma, porque jogar as emoções todas para fora, com esse Plutão e esse Marte em oposição, é 2 palitos para sair faísca. Essa é a verdade. Quanto tempo vai ficar esse Marte com Plutão? Olha, Carmen, até começo do ano astrológico vai acontecer. A gente ainda tem bastante coisa ainda. 3 meses. Um aspecto.
3 meses Porque de o Marte, transição, 3 meses porque o de Marte, sobreaviso, né? porque o Marte, ele está andando, ele é o período mais longo de movimento do Marte. Ele normalmente fica alguns meses num signo, mas como ele está retrogradando, ele saiu de Câncer, entrou em Leão, vai voltar depois para Câncer e volta de novo para Leão. Ou seja, esse mesmo ângulo que estamos formando agora Sim, vai acontecer de novo, né, lá entendi. na frente, quando o Marte voltar a andar novamente para frente, tá? Então, esse é um movimento então super poderoso para a gente reavaliar nossas ideias, Uhum. expressões, se conectar e equilibrar-se de uma forma com a lógica e a visão e aproveitar essa lua para crescer emocionalmente e espiritualmente, né? É. Esse é o grande processo. E aí eu quero já deixar uma reflexão da lua cheia, né? Essa reflexão que resume tudo. A lua cheia em Gêmeos, e eu estou aqui lendo minhas anotações que eu fiz antes, né, pessoal? Senão eu não consigo lembrar de tudo. A lua cheia em Gêmeos é um convite para integrar razões e intuições, explorar suas emoções e encontrar o equilíbrio entre as pequenas ações e as do grande visão, como a gente falou. Aproveitar esse momento para liberar o que não serve mais, porque apesar Uhum. de ser uma lua cheia, na verdade é na minguante isso, mas é uma lua de fechamento, né? Então, Bom, aproveitar para liberar o que não serve mais, iluminar novas possibilidades e alinhar suas intenções com sua jornada de vida. Decida com clareza, expresse-se com propósito e siga confiante rumo às próximas etapas do seu caminho. Eu posso até uhum. depois deixar isso para o pessoal, no PDF, para deixar para o pessoal isso como um lembrete, coloca isso na Uhum. parede, coloca isso no armário, no espelho, porque é tão importante você não fazer só aquele ritual do dia 31. É importante fazer agora, na lua cheia. Tudo aquilo que você quer fazer no dia 31, pular 7 ondinhas, já faz agora. Já faz junto, inclusive, com a canalização dos índios americanos e essa energia toda que está concentrada. É, Claro, claro. que é um momento. Aproveita, porque oração nunca é Nunca é demais. demais, exatamente, nunca é demais. Então, Carmen, eu queria mostrar novamente aqui os pontos desafiadores, né? Mas a gente tem uma coisa muito legal que eu vou aqui tentar expandir. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que os comentários aí estão pegando, mas deixa eu ver. É, eu não consigo mais retirar o Não, tudo bem. comentário. Eu vou Mudou um a jeito de aqui. configuração do meu celular, do meu computador, tudo. Aqui nós temos um planeta chamado Netuno, olha, Hum, Netuno, e ele está fazendo um ângulo com a Lua cheia. Ele é o ponto que hum, nós chamamos ponto médio, ou seja, de um lado está o Sol, do outro lado está a Lua, e ele é o ponto tá. médio que está em Peixes, finalizando a energia de Peixes. Então, deixa eu trazer ele para cá e mostrar para vocês aqui melhor, ó, tá aqui. Esta Tá. energia do Netuno, que estava retrógrado todo o segundo semestre, e ele vem a andar direto agora, a partir do dia 7 de dezembro. E quando eu olhei isso, eu recebi uma mensagem, até transmiti para o grupo da Pax, da inauguração da igreja de Notre Dame, e eu fui pesquisar um pouco porque é um simbolismo muito forte. Sim. Então, olha que interessante, Carmen, olha que interessante. Deixa eu mostrar aqui. Ah, Antes peraí, de eu deixa ter. eu fazer um parênteses. Você sabe Sim, que a estátua da Nossa Senhora de Notre Dame, esses 5 anos que a igreja estava sendo reconstruída, ficou na igreja de Saint-Germain, lá na França. olha, Eu olha me que arrepiei quando eu vi a matéria. Pois é. bárbaro, É. bárbaro. E tem uma coisa que eu, assim, deu um estalo, eu fui dar uma estudada sobre exatamente a igreja de Notre Dame e essa relação com a Lua, com esse momento que a gente está vivendo. E o simbolismo, Sim, porque aí claro. eu fui atrás, deixa eu pegar aqui para vocês, aqui eu fiz esse estudo aqui, onde o nosso querido Google me trouxe a seguinte informação. Aqui, olha, eu vou ler para vocês. Após 5 anos fechada, né, ela reabriu no sábado, dia 7. Sim. Né, e teve uma programação musical, que foi aquele musical que eu passei, domingo, dia 8. Tá? Muito bem. Aí eu fui olhar e falar assim, o seguinte, ok, quando que foi que aconteceu esse incêndio? Dia 15 de abril de 2019, às 6 horas e 50 minutos.
horário local. Então, eu fui levantar o mapa do incêndio. Porque, pessoal, é isso que a gente vai fazer no nosso o webinário. Falar sobre momentos específicos programados para 2025 e o que a gente pode fazer. E aqui está o que aconteceu no dia do incêndio. Nós tivemos aqui a união de Plutão e Saturno juntos em Capricórnio. Só que essa união já é, como o Saint-Germain sempre faz, as energias acontecem pela aproximação, não pela exatidão do grau. O grau exato dessa conjunção aconteceu, a última vez que aconteceu foi em 82, essa conjunção. Tá? Aqui, ó. Foi em 82. Depois, aconteceu em janeiro de 2020. Ok, um pouquinho depois, mas isso aqui não significa nada. Essa data de quando aconteceu o incêndio para quando foi a conjunção exata, isso aqui é nada, peanuts, perto do período que acontece uma conjunção. E pelo entendimento que eu já tenho de Saint-Germain, com as forças que estão sempre um pouco antes dos acontecimentos astronômicos, a outra conjunção, só para vocês saberem, a próxima conjunção que vai acontecer, que nós estamos ainda sobre ela, é em 2054. Então veja que não é uma conjunção qualquer. Né? Não é todo dia. São planetas, são chamados grandes conjunções, por dois planetas muito lentos, e eles realmente trazem aí uma relação de muita intensidade. Estou tentando trazer ele para cima. Quais são os planetas que eu perdi para escrever? Netuno. Plutão e Saturno no dia do incêndio. Plutão, no dia do incêndio, Plutão e Saturno estavam em conjunção em Capricórnio. Né? Ah. Mas isso é um dos pontos importantes. O outro, né, ele fazia quadratura com o Sol, e fazia quadratura com o nó do norte. Nó do norte, indicação de futuro. Muito bem, segura essa informação. Mas espera aí. Em 2054, qual é a próxima conjunção de Saturno e Plutão, esses dois aqui. É a mesma, é igual. Tá, eles vão voltar a se encontrar em 2054. Qual o mês, qual é o dia para a gente se programar? 2/2 de 54. Uau! 2/2 é o dia que nasceram os meus 5 cachorros. Aqui, ó. 2020. Só para vocês verem. E quem quiser saber o que aconteceu no dia 8 de novembro de 82, eu agora não fiz pesquisa, mas 82 foi um ano interessante de acontecimentos. Depois, 2020, a gente não precisa nem falar, né? Janeiro de 2020. Sim, claro. Startou o processo. E 54, né? 2/2 de 54 vai ser a próxima. Plutão e aí já não vai ser mais em Capricórnio, vai ser já em Aquário, porque o Plutão já foi para Aquário e não volta mais, e o Saturno vai encontrar Aquário lá. Então, esses acontecimentos, eles são marcantes em algo muito simbólico, muito forte. Então, pegando a igreja como ponto de ver o que aconteceu, eu queria mostrar agora aqui para vocês de que o Netuno estava retrógrado. E ele voltou ao movimento direto. A gente já falou que movimento retrógrado é quando está em revisões, está em processos interiorizados. O que Netuno tem a ver? Netuno tem a ver com a espiritualidade, com a igreja, com a religião, com o nosso lado invisível do mundo invisível, espiritual. E sabe quando que o Netuno voltou ao movimento direto? Dia 7 de dezembro para o dia 8. Então, é muita coincidência ou é muita sincronicidade, pessoal? Porque eu não acredito, mas pode até ser, que a reabertura foi feita por astrólogos. Eu acho que não. É claro. Mas o retorno da igreja, que simbolizado por Netuno, Netuno tem a ver com a espiritualidade, com as igrejas, com a religião, enfim, todo esse processo, ela vai reabrir exatamente na hora que o Netuno entra em movimento direto. Porque a partir do dia 7, o dia 8, nós estamos agora recebendo uma força muito grande desse Netuno que mexe com nossa glândula pineal, que mexe com a nossa espiritualidade, que mexe com todo esse nível mais espiritualizado. Por isso que essa lua cheia ela é tão importante. Eu não mencionei o Netuno ali. Aliás, mencionei que ele está fazendo a quadratura com a lua. Ele é aquele ponto médio
com a Lua e o Sol. Então, ele ativa fortemente, fortemente esse nosso lado e essa nossa mediunidade, esse nosso insight, essa nossa religiosidade, essa nossa conexão com o mundo invisível, né? Então, essa vibração toda na Terra, materialmente falando, né, visivelmente falando, uma igreja assim ímpar voltando depois de um incêndio. Aí eu vou fazer mais uma imagem da situação. O que é o incêndio? O que é Fênix? O que é você usar Plutão para destruir aquilo que não serve mais e reconstruir? É exatamente o que aconteceu Plutão e Saturno. Lembra do Plutão e Saturno que estavam unidos em conjunção? Sim, sim. A forma de transmutar as energias que não estavam boas, a forma de. Por isso que eu acho incrível, Saint Germain é sempre um pouco antes dos acontecimentos do grau exato. E a gente já vai aprendendo isso na astrologia, porque os efeitos, né, eles sempre se aceleram perto do ponto de vista astronômico. Ah, vai acontecer a lua cheia no domingo. Sexta, hoje, já estamos vibrando, já estamos sentindo a energia da lua. Não precisa esperar domingo. Domingo vai acontecer a lua cheia, mas agora a gente já está sentindo. Proporcionalmente falando, o que eu quero dizer com vocês. Né? Então, é esse simbolismo da reabertura depois de uma energia plutoniana, que é destruição, como é na Índia o deus Shiva, é o deus da morte, que na verdade é da transformação, da transmutação. Então, é muito legal ter compartilhado isso aqui. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque foi de última hora que eu peguei isso hoje, achei muito interessante e é importante mostrar como que isso funciona no dia a dia. E é isso que a gente vai fazer sempre em nossos estudos e, principalmente, no webinário que a gente vai estar quinta-feira. Por exemplo, aqui eu estou mostrando, Carmen, o que é conhecido como efeméride planetária. Todo mundo já deve ter escutado esse nome, efeméride, efeméride. Então, eu resolvi pegar a efeméride de dezembro, né, e mostrar para vocês algumas coisas que acontecem. O Sol aqui entra no signo de Capricórnio no dia 21, agora aqui em horário de Greenwich, 4 horas e 20 minutos, ou seja, horário mundial. Então, dia 21, o Sol entra em Capricórnio. É assim, pessoal, que a gente define as datas, né, relacionadas a tudo no futuro. Marte está retrógrado, dia 6. Netuno, movimento direto no dia 7. Mercúrio em movimento direto no dia 15. Dia 15 ele volta ao movimento direto. Então a gente tem aí um outro ponto super legal, Carmen. É a volta do Mercúrio saindo do retrógrado. Né? E nós temos aqui a Lua no dia 15, né? Horário mundial, 4 horas da manhã, o horário da Lua cheia. Tá? Então, isso aqui, pessoal, e aqui as tabelas de quais são os aspectos que estão formando ao longo do dia, os signos. Então, isso aqui é a tabela que os astrólogos usam para se posicionar em relação aos acontecimentos no céu e trazer para uma possibilidade de realidade no mundo físico. Claro, muito bom. Olá, a família Pax, dia 19, quinta-feira agora, imperdível, tem um webinário, uma vivência astrológica no Zoom da Pax com o Albano Macedo, 7h30 da noite, as tendências de 2025. É 3 vezes R$ 58, é bem acessível. Você tem condição de ver qual é a tua vida a nível de saúde, relacionamento e trabalho. E ele vai estar ensinando como é que você pode melhor adaptar suas escolhas de acordo com a regência planetária de cada mês ou dos momentos mais importantes de 2025. Ó, é um presentão para você e para quem você quiser dar de presente. E também fica uma sugestão de presente de Natal. Às vezes as pessoas ficam assim sem saber o quê. Você pode dar um mapa astral de presente de Natal. Fala com a Superlight ou fala com o Albano Astrologia, @Albano Astrologia, para você fazer o seu mapa, né? E da sua família, porque é bem legal, né? Olha o que a gente vai abordar nesse nosso webinário, Carmen. Tá. Mapa do ano de 2025. Né? Entradas e ingressos do Sol em Áries. A gente vai, porque esse é um ponto importante para analisar do ponto de vista astrológico o ano. Quando o Sol entra em Áries. A gente vai fazer a análise completa disso. Movimento dos pontos marcantes. Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, Saturno e Netuno
e Netuno em Áries, porque nós vamos ter grandes mudanças energéticas, né? A saída de planetas como esses que estamos falando. Eles vão mudar o ano que vem simultaneamente. Então, é uma mudança bem grande. As Uhum. tendências econômicas para 2025, as previsões para o Brasil e para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é, no final das contas, o ponto norte para o mundo, Sim. e as datas favoráveis para iniciar projetos, negócios, viagens. A gente vai estar falando sobre datas favoráveis e também os períodos de cautela em 2025. Esses são os momentos em que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. E falar dos pontos retrógrados, os planetas que vão Uhum. estar fazendo retrogradação e as eclipses e os impactos nele durante o ano. Além de, como você falou, a pessoa recebe o seu mapa natal e as suas análises pessoais. Quando a pessoa se inscrever, ela vai deixar sua data de nascimento e vai receber depois completamente pronto o mapa com as suas análises personalizadas. Então, é um super presente de final de ano que a gente está Uhum. fazendo. É, então, é isso, né? Agora vamos voltar aqui ao que nós estamos falando hoje da Lua. Eu queria colocar aqui um outro ponto super interessante desta energia, Carmen, que é a saída dessas situações todas que a gente está falando dos efeitos da lua cheia do aspecto negativo. Uhum. Tem um aspecto positivo, e agora destaquei aquele mesmo mapa, agora com os pontos importantes, que estão aqui entre Mercúrio, Marte e o nó do norte, formando esse triângulo gigante, que é um Uhum. grande trígono, que forma uma energia equilibrada, onde mental, Mercúrio, Marte, ação e o nó do norte, que é propósito, futuro, propósito de vida, estão em harmonia. Resumindo, o Uhum. que significa? Significa que se você fizer uma meditação simples, uma mera intenção de algo, esse Mercúrio, esse Marte, esse nó do norte estão super favoráveis para você canalizar essa energia. O famoso processo de insights e conectar essa força para atuar fortemente. Legal. A nível de relacionamento, Vênus está fazendo aqui um aspecto com Júpiter. Isso expande e traz uma boa relação, porque Júpiter expande estando em Sagitário. Desculpa, em Gêmeos, né? O Júpiter que representa a energia da expansão e a Vênus que está no signo de Aquário, da coletividade, da Uhum. fraternidade. Então é uma relação de Vênus e Júpiter muito amigável, muito favorável ao coletivo, a grupos, a pessoas, a conversas, né? Tendo aquela cautela que nós falamos agora há pouco, mas são exatamente os pontos super importantes. A nível mundial, onde está a saída? Muita conversa, muito sentar na Uhum. mesa e discutir, sentar na mesa e discutir, né? É um momento super bom para as discussões que vão chegar a acordos ou pelo menos tentativas de acordos, né? Aonde essa relação desses aspectos dessa lua cheia nos favorece. Então tem um lado Uhum. desafiador, mas também tem um lado dos grandes desafios, né? Isso é muito importante que as pessoas saibam, porque o mapa astrológico, pessoal, eu não conheço o mapa de uma pessoa, de nenhuma pessoa, que não tenha linhas vermelhas ou que não tenha linhas azuis. Todos têm, ambas. Sim. Porque se tivesse só linhas azuis, não estaria encarnado. Estaria batendo asinhas e estaria em outro plano, né? Mesmo aqueles que estão no pior das energias também não são só a linha vermelha. Tem algumas linhas azuis. E o que significa isso? Todos nós temos saídas. Nós temos oportunidades. Então, por Sim. mais que a pessoa veio numa vida difícil, veio numa situação em que ela encarnou por um propósito difícil, ela tem saídas, que são as linhas azuis favoráveis. Tá? E outro ponto super importante, pessoal, é que mesmo que você não tenha entrado no bonde, como a gente brinca aqui sempre, o universo sempre nos traz oportunidades. Não são as mesmas das outras, Sim. porque passou o bonde, passou, né? Ou seja, a gente não pode fazer mais, né, aquilo que nós estávamos naquele momento podendo fazer. E isso a gente vai destacar, inclusive na web, né, no webinário. Agora, você tem outras oportunidades, semelhantes ou parecidas. Então, é impressionante como o universo assim, inesgotável das É. oportunidades de a gente poder atingir aquele objetivo da qual a Sim. gente veio encarnado.
né? A gente tem um propósito, fazer algo nessa vida. Se a gente Ah, desviou desse propósito, alguns acontecimentos fazem a gente voltar para aquilo. Mesmo que você está teimando e desviando, o universo vai te mostrando, até a hora que cai a ficha e você tenta claro. voltar. Isso sempre é dado oportunidade. Aspectos são diferentes, os cenários são outros, mas o mapa sempre vai trazer situações que nos proporcionam a saída da situação. É importante dizer que o mapa do Brasil está sobre, como a gente está vendo aí a nível mundial, não é diferente. Então eu já diria para vocês com antecedência a evitar grandes gastos do ano que vem. Quer dizer, não precisa nem ser astrólogo para falar isso, né? Não precisa ser muito, só estar minimamente antenado, mas eu estou falando do ponto de vista astrológico. Porque Sim. se tivesse algum aspecto favorável, muito bom, eu estaria aqui dizendo para você, ó, pessoal, é só coisa da mídia, tal, né, não se incomode. Não, é realmente a astrologia mostrando de fato. Então, nós temos que trabalhar fortemente aonde? Exatamente o culto em milagres, dizer e trazer na nossa força energética de que as coisas elas cocriam e se manifestam. Então, entrar numa vibração de dia de chuva Uhum, não quer dizer que você vai ficar molhado. claro. Não quer dizer que você vai ficar molhado. Você pode, no máximo, pegar uns respingos, se você estiver preparado. E é aí que entra essa mensagem que a gente quer colocar. Eu não poderia aqui de trazer, pessoal, vai ser um ano 2025 maravilhoso, vai ser cheio de bênçãos. Vão, sempre vai ser. Todos os dias são sempre dias de muita bênção. Mas nós vamos ter alguns percalços, alguns desafios, porque o mapa do Brasil está passando por aspectos, e eu sempre falo aqui, né, Carmen, quando o Uhum, brasileiro perceber a força que ele tem como brasileiro e de nação e grupo, né? Não é meia dúzia, é só o cara. Começa pelo bairro. Sim, começa pelo bairro, o movimento do bairro. Então, aqui, essa semana mesmo, estão tapando todos os buracos aqui, porque o que aconteceu? Ficou, né? Tempão, tá, não sei o quê, até acho achei que, estranho. Aí o pessoal vai se mobilizando, vai fazendo organizações, claro. grupos e pronto, veio todo mundo agora fazer tapar buraco. Então é isso na nossa vida. Claro. E acho que no plano espiritual, pelo que eu aprendo com a Carmen há muitos anos, nada vai acontecer se a gente não aclamar, se a gente não pedir. Universo, me ajude. Anjinhos da tecnologia, me ajudem. E aí você recebe ajuda, né? Claro. Então, pessoal, é muito importante essa colocação astrológica, mas que a gente faz de uma chuva um verão. É. E se não tem chuva, não tem flores, né? Porque tem que regar a É. plantação para poder crescer e dar frutos, grão, comida, tudo que a gente ingere. Mas, em linha geral, 2025 é bom. Em linhas gerais, é um ano bem transformador, em que oportunidades maravilhosas vão acontecer, porque é exatamente isso que a Carmen colocou agora, pessoal, simbolicamente, a chuva, mas é a chuva que faz nascer as plantinhas, de Pois crescer é. toda a natureza. A E o gente que vai só acontecer ano que... cresce quando aprende, infelizmente, É, sofrendo. Tem que transmutar isso no inconsciente, e isso né? que a gente começa agora a despertar em 2025 para as oportunidades desta situação. Então, por mais difícil que seja Sim. o que está acontecendo com a Síria, é agora a grande oportunidade da chuva estar caindo e regando as plantinhas que Sim, vão crescer novamente. claro. Né? Então, simbolicamente falando, do mesmo jeito que uma igreja que pegou fogo poderia estar destruída, que foi chamada por uma ação, Sim. e está novamente aí aparecendo É. mais forte, mais bonita, mais elegante e mais tradicional ainda. E Então, mais na nossa leve, vida é a mesma coisa. né? Porque mais leve, porque É. aquela igreja, eu tive a oportunidade de entrar algumas vezes com os grupos da Pax, tinha uma energia muito pesada, até me arrepia. Eu tenho certeza que agora isso foi embora. Porque toda a Europa tem aquela egrégora de sofrimento, né? De guerra. Uhum. Infelizmente, é o que uma parte da humanidade ainda acredita, mas não é esse o caminho, né? E por falar nesse tema, que é violência e guerra, tem alguma coisa aí para 2025 ou não necessariamente? É, tem potenciais latentes, ainda temos ainda situações ainda a acontecer com Ucrânia e União Soviética, a Rússia, não, a União É, Soviética já não existe mais, Rússia e Ucrânia ainda vão haver situações,
Mas o ponto mais forte não vai ser lá, vai ser no Oriente Médio mesmo. Vai ser todo esse processo ainda em que, energeticamente, os aspectos astrológicos, os eclipses que estão passando, estão pegando todos esses pontos. E parece até, você fala, puxa vida, mas a vida inteira, milenarmente, estão sempre em guerra lá, tal. Mas talvez agora seja o ponto de grande virada. Por isso que a gente estava falando, a chuva, a Carmen usou bem uma expressão legal, mas é através da chuva que vem as florzinhas, que vem as plantinhas, e talvez a gente esteja no ponto dessa grande virada. O que acontece, Carmen? Agora falando da astrologia, mas para o mundo pragmático, o que acontece? Os Estados Unidos vai chegar e vai falar assim, olha, eu estou saindo da OTAN, eu não vou gastar mais dinheiro com vocês porque eu não quero mais fazer guerra. Diferentemente de outro momento em que estavam alimentando e dizendo, não, ó, tá aqui dinheiro para vocês, OTAN, né? OTAN, para quem não sabe, é a organização dos países da Europa, e eles defendendo a Ucrânia. E aí o que vai acontecer é que vai haver um jogo de energias que está meio previsto no mapa astrológico, de que, havendo essa mudança de posicionamento dos Estados Unidos, por isso que o mapa dos Estados Unidos e como vai ser, independente de quem estaria na posição, o mapa dos Estados Unidos está em transformação, está em mudança. Então, seja quem for que estivesse na posição, vai fazer isso nesse processo de transformação. Vai diminuir o dinheiro, que aliás o mundo inteiro vai diminuir o dinheiro por conta do Saturno que nós estamos vendo, e vai fazer com que a guerra diminua, porque não tem mais aquele alimento financeiro para que exatamente. Então, a retirada possível dos Estados Unidos da OTAN e falar assim, eu não estou mais com vocês, significa eu não dou mais verba para vocês, eu não dou mais dinheiro para vocês criarem e alimentarem máquinas e armas. Porque eles estão olhando agora, é um momento super sério dos Estados Unidos, de olhar para o umbigo deles, de olhar para aquilo que eles estão gastando e aquilo que eles estão fazendo. Então, é uma arrumação de casa e eles vão cortar todos esses processos. Aí isso vai diminuir a guerra. Agora, o Oriente, aqui é uma situação importante. A chuva ou toda essa água que cai, como a gente colocou exemplo, da plantinha que vai nascer, Israel está fazendo um processo em que é duro, é difícil, é terrível, mas eles estão mexendo num tabuleiro energético em que fez com que Irã, que seja o ponto mais difícil, em que ele vai talvez despertar ou diminuir de vez. Ele é o pivô de todo um processo energético que pode avançar ou diminuir. Por isso que calendários, aspectos astrológicos, meditação, transformação coletiva fazem com que as decisões sábias ocorram. Claro. Eu acho que a queda do governante da Síria lá, esqueci o nome dele. O Assad. O Assad não foi por acaso, foi uma sincronia de astros, aspectos, mas de vontade coletiva que já estava muito tempo querendo. E quando aspectos astrológicos fizeram uma sincronicidade com aquilo que havia se aclamando, aconteceu. É isso que vai acontecer. O Brasil vem pedindo muita coisa, e essas coisas estão ainda em latência. O mapa do Brasil é ascendente aquário, o Plutão acabou de entrar em aquário, ele vai passar daqui a uns anos com o Plutão passando pelo ascendente do Brasil. O Brasil vai se transformar da água para o vinho, não é agora, mas vai mudar absolutamente, vai se transformar num outro país irreconhecível, para melhor, lógico, né? Porque o Plutão faz exatamente isso que a gente viu que aconteceu com a igreja de Notre Dame, com todas as coisas que ele vai e ele tira aquilo que não serve mais, ele faz a depuração daquilo que não acontece mais. A nível de Brasil, o que eu posso dizer é que o Congresso brasileiro, e nós vamos falar mais a fundo isso no webinário, está forte, está muito forte. O Congresso ele vai ter a grande chance de poder dar uma trabalhada energética no país para realinhar na direção correta, né? E rezemos para que o Congresso possa estar iluminado para isso, né? E o país vai ter o Saturno passando pela casa 2 do Brasil. Saturno é estruturação, mas também é dificuldade. Casa 2 é dinheiro e finanças. Então, é o que a gente está vendo. Mas
a palavra forte do Saturno é estruturação. Então, se tivesse sido feito tudo bonitinho, tudo redondinho lá atrás, o Saturno agora passando, ele estaria dando oportunidades de melhores crescimentos pela estruturação que foi feita. Não foi feita, então ele está criando dificuldade, ele está criando situações difíceis para a estruturação. Então a gente vai passar por um ano de estruturação, esperemos que as decisões do governo como um todo sejam alinhadas, porque Saturno ali ele está colocando um ponto de situação, de dificuldade. E aí, pessoal, Saturno na vida de todo mundo é dificuldade até a segunda página. Porque se você faz tudo direitinho, você faz tudo bonitinho, o Saturno ele te abençoa, ele te dá um poder, uma força que te eleva o ponto mais alto. Lembre que Saturno está associado à cabra montanhesa, Capricórnio, que é atingir o topo, o ponto mais alto que você pode em qualquer coisa. Todas as pessoas que têm Saturno no meio do céu, ou seja, na vocação, são aquelas pessoas que começam como office boy e terminam como presidente de empresa. Que legal. Esse é o Saturno. Agora, o cara chegou já sendo filho do dono da empresa? Não, ele começou como office boy. Ele começou lá atrás e foi. Isso é Saturno. Quando a gente olha, o grande exemplo para mim é você ir lá na sala dos mestres, na Pax, e ver as imagens dos mestres, pegar a primeira imagem azul, né, do El Moria, você vai ver energia, para mim, capricorniana, saturnina. E o que ele fez? O Taj Mahal, né? Aquela energia belíssima que você tem que ser muito dedicado e ser muito constante até chegar àquilo que é o melhor que poderia existir. Então, esses são exemplos que o Saturno nos traz. Pode ser que o Brasil... Bom, tem 6 minutos. Opa. É muito rápido. Então, assim, só para a gente fechar, o Saturno, passando pela casa 2 do Brasil, temos que trabalhar e arrumar a nossa casa individualmente e rezar para que o Brasil, como país, faça as suas também arrumações. A gente tem também que olhar para a seguinte situação. Estamos no último quarter, ou seja, se você pega o relógio, meio-dia, né? 15 para meio-dia é a hora que está fechando os últimos 15 minutos do fechamento de um ciclo, né? Meio-dia seria o ano novo astrológico. Nós estamos no 15 para meio-dia. Então, a gente está nos 15 minutos para fechar o ano, lá em março. Este momento, 21 de dezembro, é um pontapé energético, é um salto quântico muito importante, em que a gente vai fechar o ciclo do ano todo. Então, nós temos essa lua super importante, que antecede o solstício. Nós temos o dia 21, que vai ser o solstício. Depois a gente tem o calendário mundano, que vamos lá dia 31 pular as ondinhas e vamos fazer todas as orações, mas com um preparo, com uma visão de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Sim. Gêmeos de um lado, Sagitário do outro. Sol em Sagitário, Lua em Gêmeos. Lado intelectual, mental, mas sem deixar de olhar para a floresta, para as ideias, para as filosofias e para uma big picture, como o americano gosta de falar. Sem esse big picture, você não consegue fazer absolutamente nada. Né, Carmen? Então, assim, pessoal, só para resumir agora completamente, você quer um bolo de chocolate? Olhe para o... pense, sinta o bolo de chocolate. Lógico que eu estou falando de uma forma figurativa aqui, mas pense ele pronto. Pense ele pronto, já prontinho, do jeitinho que você quer, com todas as características, com o gosto, e sinta você com ele pronto. A partir daí você faz uma reengenharia reversa. Aí você começa a trabalhar, bom, o que eu preciso fazer para comprar para fazer o bolo? Eu preciso comprar cacau? Preciso comprar fermento? Preciso comprar farinha? Esses são os ingredientes do seu projeto de vida. Sim. Não deixem de olhar do seu projeto pronto, acabado. Mas comecem agora, hoje, a partir da lua cheia, o que eu preciso fazer para ter os ingredientes certos para eu ter a minha ideia que eu estou visualizando. E não deixem de visualizar ela todos os dias. Né? Então, essa é a mensagem da lua cheia, super forte de eixo Gêmeos Sagitário. Muito bom, muito bom.
Olá, família Pax, eu sugiro que vocês entrem no Instagram, @canebalisteiro, para ler o texto da Silver Star, que está lá, Uhum. as dicas do que você deveria fazer ou deve fazer amanhã, dia 14, um dia antes da entrada da lua cheia. E para você que vai assistir esse vídeo depois, a lua cheia dura 7 dias. Dá para você rezar, fazer do mesmo jeito. E para quem for assistir mais para frente, tem lua cheia todos os meses. Tá certo que não vai ser a mesma lua, no mesmo grau, na mesma frequência, etc. Mas rezar nunca é demais, né? E Exato. olha, Albano Astrologia, quem quiser fazer mapa astral com Albano para poder dar de presente de Natal para toda a família, é um presentaço super bom aí. As pessoas já vão ter o mapa de 2025. E na próxima quinta-feira, dia 19, no Zoom, às 19h30, o Albano vai estar fazendo a vivência sobre as tendências de 2025. É 3 vezes R$ 58. Vocês falam com a Super Liza no nosso WhatsApp. E inscrevam-se, porque você vai, além de receber o seu mapa astrológico para 2025, você vai aprender a ler as tendências e aproveitar melhor as oportunidades das inclinações, das conjunções planetárias, para você ter aí mais saúde, mais sucesso no trabalho e ficar bem no relacionamento, né? Ó, Isso 2 aí. minutos, a sua Legal. mensagem final ou o que você quiser. Então, aqui, aproveitando os 2 minutos, eu quero dar um beijo e um abraço a Beirute, a Cris Beirute, ao Pastore, Ah, a Giovana, a bom. toda a Vilma, a Lúcia Lombardi e a Vivi, enfim, todas vocês e vocês que estiveram aqui com a gente, é sempre muito legal. E não fizeram as perguntas, ou se fizeram eu não consegui ver aqui, mas Muito. super grato pela presença de todos e com saudades aí de vocês. Para encontro fisicamente, quando a gente estiver na Pax, a gente vai se encontrar. E aí, Carmen, agradecer mais uma vez a gente estar juntos e mantemos aqui firme e forte nos pensamentos dessa vibração positiva que temos que olhar pelo lado bom dos aspectos astrológicos e se preparar para aqueles que vamos transmutar. É assim que a gente tem que, né, pensar. E Sem dúvida. pensando e deixando como uma mensagem da igreja, eu acho que a nossa vida ela pode ser inspirada por essa situação que eu trouxe hoje, porque nossa vida é assim. Em alguns momentos nós temos alguns incêndios que acontecem, mas a gente também tem grandes inaugurações e reinaugurações na nossa vida. Então, que todos estejam reinaugurados. Vamos reinaugurar e vamos criar 2025. Beijo, Valdete. A Valdete está aí com a A gente. Val também. A Anitta Carrilho, lá em Portugal. Gratidão, vocês todos que estão aí pelo Brasil e pelo planetinha. Obrigada, Albano. Eu que Semana agradeço. iluminada, feliz lua cheia. Quinta-feira, todo mundo no Zoom, hein? Fazendo essa mega vivência, preparando 2025. Gratidão, namastê, família Pax. Aloha, Aloha! Albano. Aloha!